Ok. Deu tempo de tomar uma água, deu tempo de comer um bolo, né? Então, o interesse do reino. Eu gosto dessa imagem, vou dar pausa aqui. Eu gosto dessa imagem porque ela consegue dar uma expressão geográfica, física, daquilo que é mais ou menos a realidade do mundo espiritual. Eu gosto dessa luz aqui, desse foco de luz como sendo o próprio reino dos céus, como se fosse um portal de acesso ao reino dos céus. E ele lançando a sua luz sobre a terra, ou seja, ele manifestando a sua influência, o seu governo, a sua cultura, a imagem do seu rei sendo gerada na terra. Então, o objetivo de Deus, desde o princípio, foi isso: que o reino dos céus, esse lugar numa dimensão invisível, ele pudesse influenciar a terra. A palavra é essa, influenciar. Ele pudesse influenciar a terra de forma que a humanidade na terra vivesse a cultura de Deus, a imagem, a semelhança de Deus, falando numa linguagem bem resumida, o sacerdócio, que fala da imagem, da semelhança, e o reinado, que fala do governo. Então, a ideia de Deus sempre foi colonização. A ideia de Deus sempre foi transferir, expandir o seu governo, fazer da terra uma influência do seu governo. E o que é colonização? Colonização é exatamente a influência do rei sobre um território. Vou repetir, isso é muito importante. Colonização é a influência de um rei sobre um território. Então, toda a cultura de Deus, todos os princípios de Deus, toda a moral de Deus, todos os valores de Deus são transferidas para os habitantes daquele território. Então, o nome disso é colonização, a transferência do caráter do rei para o seu próprio território, ou para um novo território. Então, a gente vê exatamente isso em Isaías 6:3, né, quando o profeta diz: Vejo a glória de Deus enchendo toda a terra, né? Glória é do grego doxa, que quer dizer natureza, imagem e semelhança. O profeta Isaías viu a terra cheia da glória de Deus, ou seja, totalmente conquistada pela natureza de Deus, pela imagem, pela semelhança de Deus. E quem faz isso na terra é o próprio Espírito de Deus. Por isso que o Espírito Santo, ele é a pessoa mais importante hoje na Terra. O Espírito Santo é a pessoa mais importante hoje na Terra, porque ele é o transferidor da cultura. Ele é o construtor da imagem de Deus no nosso caráter. Ele é aquele que nos ajuda a mortificar a nossa natureza. E ele, sendo o próprio Deus, ele constrói em nós a imagem de Deus. Por isso que toda pessoa que é rasa do Espírito Santo, ele não vive transformação. Ele não vive mudança pessoal. A imagem de Deus não é gerada nele. Então, a cultura de Deus ela está muito expressa no fruto do Espírito, que eu posso resumir em amor, alegria, paz, paciência, mansidão, domínio próprio. Existia nos dias de Jesus, Jesus deixou para vir exatamente no tempo do Império Romano. Ele poderia ter vindo em qualquer outra época, mas ele veio exatamente no tempo do Império Romano. O Império Romano tinha uma característica que só ele teve, de todos os reinos anteriores a ele, só o Império Romano teve. Antes do Império Romano, nenhum rei tinha essa característica. Qual era a característica? O Império Romano, quando ele conquistava uma cidade, ele não destruía aquela cidade.
todos os reis faziam isso, né? O próprio Israel fez isso. Entra em Jericó, toca fogo na cidade, mata todo mundo, mata gado, derruba altar, faz tudo. O Império Romano não. Quando ele conquistava um território, o que ele fazia? Conquistava um país diferente, uma cidade diferente, o que ele fazia? Ele pegava 300 cidadãos do seu próprio império, ou seja, ele pegava 300 cidadãos romanos e levava esses 300 romanos para viver lá naquela colônia que eles conquistaram, lá naquela cidade. Qual era o papel desses 300 romanos? Influenciar a cultura daquele território. Ou seja, eles não tinham uma visão de destruição, eles tinham uma visão de mudar a cultura. Eu levo para ali pessoas que têm a cultura do rei, coloco eles lá naquele outro território e eles vivendo ali normalmente vão influenciar aquele território. Então, dentro de alguns anos, toda aquela cidade vivia uma transformação cultural. Eles passavam a ter os princípios morais dos próprios cidadãos romanos. Tá? Esse era o processo de colonização do Império Romano. E Jesus até ele chamava a sua equipe com o mesmo nome que as equipes romanas eram chamadas. Vou dizer isso mais na frente. Então, qual é o papel do Espírito Santo? O papel do Espírito Santo é fazer exatamente esse processo de colonização em nós. Deus ele não destruiu a raça humana para fazer uma outra raça. Exatamente como o Império Romano, ele não destrói a cidade para construir outra. Deus não destruiu a raça humana para fazer outra. Pelo contrário, ele enviou Jesus, nos salvou, nos pôs no seu reino, e agora ele nos dá o seu Espírito para que esse Espírito transforme a nossa cultura e a gente seja transformado segundo a imagem e as características do próprio rei. Esse é um dos principais papéis do Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo tem o papel de divinizar o seu caráter. Ele tem o papel de mudar o seu caráter, de mudar a sua imagem, de mudar a sua semelhança. Eu não me lembro, eu não sei vocês como é que foi a experiência de conversão de vocês. Eu me converti em 2003, eu acho, 2004, 2002, um negócio assim, não lembro. Mas quando eu me converti, nós sabíamos que o Espírito Santo transformava a gente. Então eu me converti, fiz uma lista de pecados ali, né? Enchi uma folha de caderno, tal, aquela coisa. E a minha oração era: Senhor, me ajuda a ir eliminando esses pecados. Aí eu dizia assim: esse mês eu vou eliminar esse. E aí orando com o Espírito Santo, conversando com o Espírito Santo, meditando na palavra, pedindo para ele me lavar. E ele ia lavando, riscando esses pecados do nosso caráter, gerando a imagem de Deus em nós. E mês a mês a gente ia aniquilando a natureza do próprio Satanás em nós, em mim, e gerando a natureza de Deus. Eu me converti assim, as músicas diziam assim: dai-me um coração igual ao teu, meu mestre, Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Eu me converti, tinha uma música que eu amava, dizia assim: ensina-me os teus caminhos, ensina-me, em ti confio. Você já viu que o meu negócio não é ser cantor, é pregar, né? Por que eu estou te dizendo isso? Porque o Espírito Santo tem esse papel. Eu vejo hoje as pessoas, sabe? As pessoas é um negócio do reteté, do mão para trás, Deus me disse, Deus falou, é a profecia. Eles só querem se ligar aos dons do Espírito. Eles não deixam o Espírito Santo transformar o seu caráter. O Paulo que você vê aí é profeta mentiroso. Profeta mentiroso. Está chovendo de escândalos no Brasil, gente. Hoje saiu mais um escândalo. Não vou dizer o nome para não aumentar a coisa. Um grande profeta. Olha, irmãos, homem de Deus que eu admirei demais. Demais.
Cara lá com abuso sexual com ovelha, pelo amor de Deus. Por quê? Porque ele se conecta com o Espírito para receber dom, poder, unção, mas ele não se conecta com o Espírito para deixar o Espírito transformar. Ele não tem meta de transformação de caráter, ele tem meta de dom. Ele tem meta de unção. Eu vou buscar o Espírito Santo porque eu vou pregar hoje, né? Então eu preciso de unção. Eu vou buscar o Espírito Santo porque eu preciso de um dom novo. Eu posso encontrar algum enfermo, eu preciso orar por ele. Então a unção precisa vir. O que, que vai acontecer se a unção não vir? Então as pessoas querem o Espírito por causa da unção que o Espírito dá. Mas deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Se o teu caráter não evoluir junto com a sua unção, a tua unção vai te matar. A tua unção vai te envergonhar. A unção vai te constranger. Porque vai chegar um momento que a unção cresceu, mas o caráter não cresceu, você vai cair daí. Você vai cair daí. A vergonha vai ser grande. Aí vai virar um profeta sem crédito, um pastor sem credibilidade. Por quê? Porque a unção cresceu, a vocação aumentou, mas o caráter não aumentou. O maior papel, grave isso aí, põe no seu coração, querido. O maior papel do Espírito Santo na sua vida é gerar a imagem e a semelhança de Deus em você. Você pode ter certeza disso. Comece a buscar o Espírito Santo com esta finalidade. Me transforma, Senhor. Me lava. Conversa com ele sobre essas coisas profundas, que às vezes só você sabe que tem. Então, no tempo da colonização, só para trazer uma linguagem aqui de colonização, vocês lembram que quem era o governador da Judéia nos dias de Jesus? Vocês lembram quem era? Pôncio Pilatos, não era? Não era? Pôncio Pilatos era o enviado de César. César Augusto enviou Pôncio Pilatos para a Judéia para ser o governador. Então, ele era o responsável de gerar a cultura de Roma na Judéia. E aí era a dor de cabeça de Pôncio Pilatos, porque os judeus não se deixavam ter a sua cultura transformada. Os judeus não abriam mão da lei, não abriam. Ixi, então, assim, era um conflito. Eles diziam que Jerusalém era uma desgraça, porque era um povo que não aceitava ser mudado. E o papel do governador era mudar o povo, fazer o povo ficar com as características dos romanos. Então, veja, o Espírito Santo, ele é esse governador. Ele é o governador que o rei, o grande rei, o eterno Adonai, no reino dos céus, veja bem isso, veja bem isso. César estava lá em Roma, mas ele estava representado na terra pelo seu governador. E qualquer pessoa que encontrasse o governador estava encontrando o próprio César. Então, veja, o Espírito de Deus está na terra representando o próprio Deus. Ele é o governador que o reino enviou para a terra, para transformar a cultura dos cidadãos da terra. Você veja bem que quando a gente fala do reino de Deus, a gente não menciona templo, a gente não menciona as coisas da religião. Não tem nada a ver com religião, irmãos. O reino de Deus não tem nada a ver com religião. O reino de Deus é um rei que estabeleceu uma expansão do seu reino. Criou pessoas com a sua imagem, com a sua semelhança e está fazendo esse trabalho. E está fazendo esse trabalho. Então, o Espírito de Deus, ele é esse governador. Ele gera a identidade de Deus dentro. Agora você veja, quero falar aqui de um ponto específico. Deixa eu passar aqui. Ok. Eu escolhi essa imagem porque essa imagem representa bem o que eu quero falar. Então veja, nós estamos lá na Terra, lá em Gênesis, lá no princípio, está correndo tudo bem. Deus expandiu o seu reino, criou uma colônia, essa colônia chamada humanidade. Deus colocou a imagem dele em Adão, colocou a semelhança dele em Adão, colocou em Eva, deu a eles um poder de rei, eles têm o Espírito de Deus,
Eles estão conectados com o reino, é uma colônia totalmente conectada com o reino. O reino está com a sua influência sobre a colônia. Eles têm a imagem de Deus, o poder de Deus. Mas vem o diabo com uma mentira, que é a mentira clássica dele. E aí eu quero alertar todos vocês que estão aqui. Toda mentira, toda sabotagem, todo plano de Deus, do diabo, perdão, para te pegar, tem a ver com a sua identidade. O diabo, ele sempre usa a mesma estratégia. Ele quer que você duvide da sua identidade de filho de Deus. Ele quer que você duvide da sua identidade de filho de Deus. É a mesma estratégia sempre, sempre. Lá no Éden, quando ele vem a Eva, ele diz assim: olha, se você comer desse fruto, você será semelhante a Deus. Olha a proposta. Você será semelhante a Deus. E você será conhecedora do bem e do mal como Deus. Então, a proposta da serpente para Eva foi literalmente independência. Você vai ser como ele, você vai ter um reino como ele, você vai saber o que ele sabe, você vai ser igual a ele. Mas olha, ela já era igual a ele. Eles não foram feitos à imagem e à semelhança de Deus? Pois é. Ele veio para Jesus Cristo lá no deserto do mesmo jeito. Se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pães. Jesus já era o Filho de Deus. Como assim, se tu és o Filho de Deus? Aí ele vem com essa proposta para Eva, mas Eva acredita. Olha, se você fizer isso, você vai ser semelhante a Deus. Ela já era semelhante a Deus. Deus é um rei, ela também era uma rainha. Deus tem um reino, eles também receberam um reino. A terra era deles. Eles tinham poder de rei. Como assim vai ser semelhante a Deus? E ela aceita essa proposta de se tornar semelhante a Deus, de ter um próprio reino. Então, olha o que está acontecendo aqui. A proposta de Satanás para Eva é de a colônia se transformar num reino independente. Talvez você nunca tinha pensado sobre isso. Eu vou repetir. Tem o reino dos céus aqui e tem a colônia da terra aqui. A colônia está sendo governada pela influência do céu. Satanás vem e faz uma proposta para Eva, para ela ser independente do céu, para ela ter o seu próprio reino, para ela ser igual a Deus, ter o seu próprio reino. Ou seja, a queda de Adão, na verdade, quando você olha com essa mentalidade de governo, foi nada mais, nada menos do que um grito de independência. Foi um grito de independência. Bom, vamos lá. Vamos entender isso aqui. Quando as margens do Ipiranga deram-se o grito de independência, eu não me lembro quem era o representante do rei de Portugal que estava no Brasil. Alguém lembra? Alguém sabe? Era Dom Pedro quem? Ou não era Dom Pedro? Dom Pedro I. Dom Pedro I, obrigado. Quando o Brasil, que era uma colônia de Portugal, deu o grito de independência, ou seja, nós queremos ser o nosso próprio governo. Nós não queremos mais ser uma colônia de Portugal. Quando o Brasil deu o grito de independência, o Dom Pedro I foi convidado a se retirar do país. Ou ele saía ou ele morria. Quando a colônia dá o grito de independência, sabe aquele governador que o rei mandou para lá para representar ele? Ele é convidado pelo rei a voltar para casa. Ele precisa se retirar do país porque a colônia se tornou independente. Você vai ver em vários reinos sempre foi assim. Quando você vê em Gênesis capítulo 5, ou é 5:6 ou é 6:5, alguma coisa assim. Você vai ver Deus dizendo assim: o meu espírito
não ficará mais na terra contendendo com o homem. E ele traz o Espírito de volta. O Espírito de Deus sai da terra por ocasião da independência. Aquele Espírito que estava na terra, ele era o responsável de transformar a terra segundo o próprio céu. Esse Espírito, agora que o homem decidiu ser governo próprio, esse Espírito ele é convidado a sair da terra. E Deus retira o Espírito da terra. Quem é o Espírito? É o representante do reino. E ele é o responsável por transformar aquela cultura segundo a imagem do próprio reino, segundo a imagem do próprio céu. Quando você entende isso, só depois que você entende isso, é que você vai entender um texto bíblico que Jesus disse. Olha, eu tenho certeza que você já leu esse texto bíblico, eu vou te dizer aqui. Vamos lá, conecta comigo aqui. Jesus está expulsando demônio, o povo diz que ele está expulsando pelo poder de Beelzebu. Aí Jesus diz uma coisa assim: se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, é sinal de que chegou a vocês o reino de Deus. Você já ouviu isso? Vocês já leram isso? Você já entendeu isso? Quase ninguém entende o que Jesus disse. Por que ninguém entende o que Jesus disse? O que Jesus estava dizendo? Veja bem. Se o governador é a representação do reino em um território, responsável por transformar esse território, quando esse território grita independência, o governador ele é obrigado a se retirar. Deus tira o Espírito de Deus da terra. Ou seja, na terra não tem mais uma representação do reino de Deus. A terra passa a ser um governo do homem caído, do homem influenciado por Satanás. O Espírito de Deus, vou repetir, ele era o representante de Deus na terra. O Espírito de Deus na terra é um sinal de que o reino está na terra. É um sinal de que o reino está na terra. Pois bem, o homem caiu, deu grito de independência, o Espírito voltou para o céu. O que a terra perdeu? A terra perdeu a influência do céu. A terra agora é uma colônia independente. A terra não é mais uma colônia sob a influência do reino dos céus. A terra não é mais uma colônia do reino dos céus. A terra agora é uma colônia independente. O que foi que a terra perdeu? Ela perdeu a influência do governo dos céus sobre ela, que estava ali representada pelo Espírito de Deus. Ok? Ok. O Espírito de Deus se retira, vai. Ou seja, a influência do governo dos céus saiu. Obviamente, a representação do céu não está mais. O reino dos céus não está mais. Agora a terra é do maligno. Jesus reconhece e diz, olha, eis aí o príncipe desse mundo. Aí quando Jesus está expulsando demônio, ele diz assim, se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, é sinal de que o Espírito de Deus saiu do céu e está de novo entre vós. E se o Espírito saiu do céu e está de novo entre vós, é sinal de que chegou a vocês o reino dos céus. Aonde o representante do céu está, o Espírito de Deus, ali está o próprio reino dos céus. Então Jesus disse assim, eu estou expulsando demônios pelo Espírito de Deus, acordem, é sinal de que chegou a vocês o reino de Deus. Quantos conseguiram pegar? Quantos conseguiram entender? É como... Amém. Oi. Oi? Tá, eu acho que alguém ia fazer uma pergunta, não sei. O Espírito de Deus, ele faz aqui, numa linguagem mais clara ainda, ele faz o papel de um embaixador. Aonde o embaixador está, é uma representação do próprio país. Vou dar um exemplo. Se o embaixador do Brasil, o embaixador dos Estados Unidos no Brasil,
tem uma embaixada em Brasília. Aquele território que ele está pertence aos Estados Unidos. Ainda que esteja em Brasília, pertence aos Estados Unidos. E aonde o embaixador está é uma representação do próprio reino, do próprio país. Por isso, assim, que embaixador é uma coisa fina. Se você agredir o embaixador, é como se você estivesse agredindo o país que ele representa. O Espírito de Pastor, Deus é... posso só... Pastor, Oi, Deus aqui. Posso só fazer uma complementação para ver se o entendimento está correto? pode? Quando você que do texto que você falou sobre a questão do Cristo lá, de Cristo defendendo, expondo para os fariseus, né, sobre Uhum, o reino de Deus. uhum, Quando ele é crucificado e que ele fala que ele vai subir aos céus e que o Consolador, ele iria enviar o Consolador, tem a ver com a situação que você está falando, que o Espírito Santo já não está mais na Terra, e sim nos céus, e ele agora na Terra, Cristo na Terra, era a representatividade de Deus. É isso? Perdão, eu não ouvi a parte final. Qual foi a pergunta? Sim, ó. Eu entendi a explicação, eu só não entendi a pergunta. E isso reforça o que você está falando, que o Espírito Santo ele não estava mais na Terra, é isso? Ele estava nos céus, ele tinha saído da Terra. E que Cristo, agindo para os milagres e expulsando demônios, Uhum. estava como se ele fosse o representante, o novo representante dos céus na Terra. É isso? Exatamente, exatamente. Assim como Pôncio Pilatos era a perfeita representação de César lá na Judéia, muito embora César estivesse em Roma e Pôncio Pilatos estava na Judéia, assim o Espírito de Deus é a própria representação de Deus na Terra. Ele é o próprio Deus na Terra. Ele é a expressão da presença do reino de Deus na Terra. Então Jesus disse assim: olha, eu preciso ir para que ele venha. E eu digo a vocês, é melhor que eu vá para ele poder vir, entendeu? Então, assim, o Espírito Santo é, de fato, a pessoa mais importante na Terra. Ele é o transferidor da cultura. Ele é o próprio colonizador da nossa alma. Ele constrói na nossa alma a própria natureza de Deus. E quando Adão deu seu próprio grito de independência, obviamente, ele se retirou da terra. A terra passou a ser um domínio puramente humano e maligno. Então, você vê imediatamente Caim matando Abel, e aí a bagaça começa, idolatria, ocultismo e por aí vai. Ou seja, o reino dos céus já não controlava mais a terra. A terra se tornou um reino estranho, um reino independente. E quando Jesus vem expulsando demônios, dizendo: eu expulso pelo Espírito de Deus, é sinal de que chegou a vocês o reino de Deus, é exatamente isso que ele queria dizer. As pessoas só não entenderam o que ele quis dizer porque as pessoas eram religiosas. Elas viam tudo da lupa da religião. Mas Jesus estava falando de governo. Jesus estava falando de colonização. Jesus estava falando de rei, de reinado. Jesus estava falando do representante de um rei, de um país celestial existente e real. Então ele diz: eu expulso pelo Espírito de Deus, é sinal de que chegou a vocês o reino de Deus. Então fica muito óbvio de que este céu, esse reino dos céus, esse lugar invisível, decidiu através da obra de Jesus influenciar novamente a terra, fazer da terra novamente uma colônia dele. E esse processo de grava aí, esse processo de recolonização da terra, porque o primeiro Adão entregou o reino para Satanás, mas o segundo Adão veio devolver o reino para a terra. Irmão,
A Bíblia diz assim, ele é o último Adão. Essa palavra último, na verdade, é original, ou seja, ele é o Adão original. Nós não perdemos uma religião na queda de Adão. Nós não perdemos o céu na queda de Adão, porque nós nunca vivemos no céu, no reino dos céus, a menos na mente de Deus. Nós não perdemos, nós não perdemos nada dessas coisas na queda de Adão. O que nós perdemos na queda de Adão? Nós perdemos o reino de Deus sobre a terra. Nós perdemos exatamente o governo de Deus sobre a terra. Foi isso que nós perdemos. O que a terra perdeu na queda de Adão foi exatamente a saída do governo de Deus da terra. Foi isso que a terra perdeu. Por isso que Isaías 9, no versículo... Olha, irmãos, o tanto que isso é claro. Isso é tão claro como a luz do dia. Isaías 9:6, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. O que Jesus está trazendo de volta? O governo. O que está nos ombros dele? O que ele vem trazendo de volta para a terra? O governo está sobre os seus ombros. O que Jesus está trazendo para a terra, de novo... Oh, meu Deus, o meu computador hoje está me dando trabalho. Bora lá, meu filho. Trabalhar, trabalhar, trabalhar. O que Jesus veio trazer para a terra de novo foi exatamente isso aqui que vocês estão vendo. A influência desse país invisível chamado céu sobre a terra. O que Jesus veio trazer foi a influência, o governo do céu novamente para a terra. Numa linguagem como a que nós estamos dizendo, recolonização. Deus fez a terra como uma colônia, colonizou, transferiu para ela a sua cultura. O homem gritou independência, a terra virou um reino estranho, o reino dos céus saiu da terra, o espírito se retirou da terra. Muitos milhares de anos se passaram. Deus envia Jesus Cristo. Jesus Cristo morre por essa humanidade caída, por essa terra caída. E ele traz de volta o reino dos céus para a terra. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. Agora você vai entender aí, irmão. Ó, agora, quando você lê a Bíblia, não tem como você não entender. Porque na Bíblia, Jesus começa pregando assim. Jesus ficou 30 anos se preparando, sem pregar, nenhuma pregação. 30 anos de idade. Quando ele abre a boca, seja, ó, irmão, tu imagina um negócio desse? Jesus guardadinho dentro de um corpo a vida toda, menino, 10 anos, 11 anos, a vida toda se segurando para abrir a boca. Quando ele abre a boca com 30 anos, olha o que ele disse. Arrependei-vos, porque está chegando o reino dos céus. Arrependei-vos, porque chegou o reino dos céus. Está tão claro, está na Bíblia. Aí ele sai de aldeia em aldeia. Olha, você pode pegar Mateus, você vai achar uns trocentos textos bíblicos. E Jesus saiu de aldeia em aldeia pregando: arrependei-vos, porque chegou o reino dos céus. Arrependei-vos, porque chegou o reino dos céus. O reino dos céus é igual a. O reino dos céus é semelhante a. O reino dos céus é como um homem que. O reino dos céus é igual a uma semente de. A pregação de Jesus sempre foi sobre o reino dos céus. Você vai ver Jesus depois de ressuscitado. Ó, quem gosta de Bíblia? Pastora Jane, você que gosta de Bíblia. Pastor Raimundo, está fazendo teologia, né? Jesus ressuscitou, aí está lá. E ele ficou com os discípulos em torno de 40 dias, falando sobre o reino
dos céus. Jesus não tinha outra pregação. A pregação de Jesus sempre foi o reino dos céus. Agora eu te digo uma coisa, olha para cá. Jesus falou uma vez sobre novo nascimento. Só uma vez sobre novo nascimento. A igreja não para de pregar novo nascimento, novo nascimento. Parece que só tem boca para novo nascimento. Jesus nunca pregou sobre a cruz, nunca, nunca. O Jesus que você conhece, nunca pregou sobre a cruz. Ele nunca disse assim, a minha cruz, nunca. Mas a igreja só fala na cruz. A igreja prega todo dia coisa que Jesus falou uma vez. Mas a igreja não prega o que Jesus pregava todo dia, o reino dos céus. É por isso que nós temos uma igreja que não sabe nada de reino dos céus. Nada. Nada. Ela é toda confusa. Ela não sabe se o reino de Jesus é material, ela não sabe discernir o reino de Jesus do reino de Deus, ela não sabe discernir nem Jesus de Deus. Eles pensam que é a mesma pessoa. Ai, meu Deus, agora enrolou. Eu pensava que Jesus e Deus era a mesma pessoa. É não, querido. Adonai é o Pai e Jesus é o Filho. Tá? Não é a mesma pessoa, não. Eles são um, mas não são a mesma pessoa. Pastor, Oi. uma coisa assim que tem nos incomodado e que nos motivou que nos motivou a convidá-lo para fazer esse seminário é que o que a gente tem vivido. Isso, eu acredito que quase todos os pastores têm vivido isso, de chegar discípulo e muitos discípulos, né, dando sugestão, pastor, a gente precisa fazer um movimento, a gente precisa fazer alguma coisa para trazer o povo para a igreja, fazer uma campanha, fazer um momento de oração, um congresso, uma coisa, porque o povo está disperso, o povo está frio, a pandemia, muita gente esfriou, e aí nós dois temos sentado, conversado um com o outro e nos preocupado, né? E, assim, eu cheguei a fazer uma oração, pastor, uma oração assim que depois eu até fiquei arrependido. Falei, Senhor, eu acho que eu não sei se eu deveria ter falado isso. Falei, Senhor, eu falei, amor, a gente precisa inculcar no coração dos discípulos o que é o reino de Deus, quem ele é em Deus, por que nós temos que orar, qual é a oração que faz efeito, para poder o discípulo entender que, na verdade, a libertação profunda ela não acontece quando a gente está reunido, segurando a mão do outro, orando naquele momento, e cai, e movimenta, e se alegra, mas quando sai dali não tem conexão nenhuma com o Senhor. E aí a gente precisa fazer com que a igreja entenda que o comprometimento de eu estar vivo, do fogo de Deus estar no meu coração, não é um movimento na igreja, mas um movimento dentro de mim, relacionando com esse Deus. Porque eu nasci da terra, a terra gerou o homem, Deus pegou o pó da terra, fez o homem, a parte física do homem, aí Deus soprou no homem vida. Então, a minha vida, ela é vida de Deus. Se eu tenho conexão com Deus, eu tenho conexão com o quê? Com aquilo que me deu vida, com a minha origem de vida. Então, Deus, Ele mantém a nossa vida. Se eu me conecto com Deus, a vida dele começa de novo a transbordar em mim. Mas se eu me desconecto de Deus, eu posso estar dentro de movimento, eu posso estar dentro de campanha de oração, eu posso estar dentro de um congresso, mas se eu me conecto com a terra, eu não vou sentir a vida de Deus, porque Deus é a origem da vida. Se uma água é aquática e ela é plantada na terra seca, ela morre. Se uma água é da terra seca e ela vai ser plantada na água, ela morre. Então é Deus que é a nossa fonte de vida, é Deus. Então é só dele que pode vir. Quando eu me relaciono com Deus, ele cura meu corpo, ele cura meu espírito, ele cura as minhas emoções, ele entra trazendo vida, brilho para os meus olhos, ele cura tudo em mim, eu sou uma outra pessoa. Por quê? Porque eu estou conectado com a fonte de vida. E aí a gente faz movimento para poder o povo voltar para dentro da igreja, né? E aquela pessoa está dentro da igreja, mas o fio que conecta ele com Deus está cortado, ele não está ligado na fonte, ele vai morrer do mesmo jeito.
E aí eu estava conversando com o pastor, falei assim, amor, a culpa é nossa. Por quê? Porque se o discípulo ele compreender quem ele é em Deus, ele vai compreender o que ele precisa fazer para que essa vida volte. Ele vai compreender como é que ele se conecta. Porque a oração que gera libertação, a oração que cura minhas emoções, não é a oração do pastor na minha cabeça. O pastor ora na minha cabeça como um sorridor. Passa a dor de cabeça, mas ainda a causa ainda está ali dentro do coração. Mais tarde vai explodir tudo de novo. Mas quando eu oro com Deus, eu abro o meu coração, eu me rasgo, eu falo o que está acontecendo dentro de mim. Deus me ouve, Deus me cura, Deus me responde, Ele se importa comigo, Ele tem tempo para me ouvir, Ele quer me ouvir. Essa oração, esse momento de comunhão com Deus pessoal, né? Esse secreto com Deus é que gera libertação, é que gera transformação, é que gera vida, alegria, paz, bondade, é que começa a transformar a nossa vida. E aí o que a gente vê? Que as pessoas elas estão querendo se relacionar com o pastor, elas estão querendo se relacionar com a igreja, com os irmãos no sentido de comunhão, e isso é bom. E é importante, mas não é isso que traz o fogo de Deus para mim. Não é isso que coloca a vida de Deus em mim. Se o pastor não conecta o discípulo em Deus, ele vai passar 20 anos sendo a mesma pessoa. Se é arrogante, vai continuar arrogante. Se é triste, vai continuar triste. Se é depressivo, vai continuar depressivo. Não vai haver mudança. Por quê? Porque ele não está conectado na fonte de vida, que é o nosso Deus. A vida veio dele e ela se renova dele. E aí a gente pensou, vamos chamar o pastor Natalino para começar, né? A gente já tem essa linguagem, mas ainda não tem essa profundidade, né? De entendimento. E aí a gente já tem trabalhado, inclusive, eu quero até deixar aqui para os discípulos que no domingo nós vamos falar sobre isso, né? Quem eu sou em Deus? Como é que as coisas começam a acontecer em mim? Então Deus parou o mundo para quê? Por que Deus ele parou? Ele não parou. A nossa vida com Deus ela não parou. O que parou foi nossos encontros num templo. Mas é o tempo que nós mais estamos tendo para a gente se encontrar com Deus. Até do teu emprego Deus tirou você. Para quê? Para você se conectar com Deus. Mas o que acontece? A igreja gosta de se conectar com a terra. Entretenimento, a igreja gosta de assistir, a igreja gosta de churrasco, a igreja gosta de Netflix, a igreja gosta de ler um livro dessa grossura assim, se for uma coisa interessante, mas não tem o prazer de ler a palavra de Deus, de buscar entender qual é o seu papel em Deus. E eu acho que hoje, pastor, a principal necessidade que eu vejo na igreja é que quando eu comecei a me aprofundar na leitura da palavra, da história, né, da teologia, do funcionamento da mente, e quando juntou tudo isso, eu me assustei, porque eu comecei a compreender que está tudo errado e que a rota da igreja está totalmente contrária à rota de Cristo, e a gente precisa fazer esse retorno, e a gente precisa voltar para a origem, a gente precisa voltar para Cristo e voltar para essa linguagem, o reino de Deus, e entender quem nós somos nesse reino, para a gente ser pleno aqui na terra, porque esse reino ele quer o quê? Paz, justiça, quer mudança de caráter, né? Paz, alegria, e a gente entende que tem pessoas que estão querendo buscar esse avivamento, que está querendo buscar esse renovo, que está querendo buscar essa transformação, mas não é em Deus. Por quê? Porque assim, dá muito trabalho se relacionar com Deus, porque não entende quem é Deus. Acha que é mais fácil se relacionando com um homem, recebendo uma visita do pastor, recebendo um movimento, um evento. E eu cheguei até a falar para Deus, Senhor, eu me recuso a fazer evento para manter gente dentro da igreja. Eu me recuso, Senhor, a fazer isso, porque o meu entendimento não é dessa forma. Senhor, eu me recuso, porque se não tiver em Ti a transformação na minha vida, pastor, ela só começou a acontecer quando eu compreendi quem eu era no Senhor. Quando eu comecei a me relacionar com Deus e parei de ser membro de uma igreja e comecei a ser corpo de Deus, comecei a ser cidadão do reino de Deus. Quando eu comecei a me conectar com Deus, me relacionar com Deus, foi acontecendo que uma mudança em tudo,
Até a Bíblia, quando você lê, parece que as letras mudaram. Poxa, eu lia isso o tempo todo e não entendia isso. Parecia que estava fechado, bloqueado. A gente lê Você só e não entende, compreende. você só entende a Bíblia se você perceber a questão de reino, de governo. Se você perceber essa visão de reino, aí você entende a Bíblia. Mas se você olhar com os olhos da religião, você não consegue entender a Bíblia. A religião fala de regras, de sistemas, e a Bíblia está falando de Pastor, governo. A Bíblia fala de lei. Essa Bíblia aqui não é, irmãos, nem de longe ela é um livro da religião. A Bíblia é um livro de lei, e lei pertence a nações. Então, assim, realmente o posso entendimento fazer de um reino tem que ter comentário? vindo. Oi, querido, pode falar. Pastor Natalino, posso fazer um comentário? Sim? Pode sim, amado. Fica à vontade. Então, eu vejo no que o Espírito Santo, através de ti, está transmitindo para nós, é muito profundo. E aí eu volto exatamente naquela sentido que você falou dos 300, que sempre era colocado a colônia pelos romanos para que as pessoas viessem a ter aquela linguagem. Aí a gente volta e o Senhor Jesus, ele o tempo todo falava com os seus discípulos, né? E parece que estava ainda na inércia. Aí chegou um momento que ele disse: olha, quantos horários assim. E aí a gente vê que a oração do Pai Nosso tem exatamente uma total ligação com essa explicação a respeito do reino. E essa oração é como se, até para os dias de hoje, que nós tenhamos o entendimento do reino de Deus, que o reino viria, que o reino está e que nós fazemos parte dele, né? Então, outra coisa também que eu estava olhando, em João 17, quando o Senhor Jesus ora pelos discípulos, né? Então, ele fala ao Pai orando perante aqueles discípulos, orando por ele, que o Pai deu aqueles discípulos para ele, entendeu? Então, essa parte que ele ora ali, versículo 6 ao 19, para que ficasse marcado exatamente neles, que eles não eram mais deste mundo, mas sim de um reino, o reino eterno. Aí o Senhor Jesus ainda complementa do 20 até o final, que, orando pelos demais, e esses demais somos nós hoje também, cidadão dos céus, do reino eterno. Amém? Perfeito. Amém. Eu quero pôr 2 pontinhos só para a gente prosseguir, mas 2 pontos interessantes. Eu tive uma resposta muito boa aqui da nossa igreja nessa crise de pandemia, muito boa mesmo. A gente está com quase 4 meses sem culto, vamos voltar agora domingo. Mas eles assim, fizeram muito, muito. As células se reuniram, as células atendiam os pobres, as células faziam campanha pelos doentes. Eles começaram até a cuidar dos pobres do bairro, levantando cesta básica. Tem aqueles grupos de WhatsApp de cidadãos do bairro, né? Entraram em contato, formaram um grupo ali para doação de cesta básica, atendendo. Pessoas se levantaram em profecia, em oração, em intercessão. E eu fiquei vendo assim, eu falei, olha, valeu, valeu. Porque eles não tinham um pastor para prestar conta, eu não estava me reunindo com eles presencialmente, e eles estavam fazendo por iniciativa própria e por ação. Eles podiam não buscar Deus, mas isso nem de longe foi o problema. Eles oraram, eles jejuaram, eles subiram um monte. Eu fiquei impressionado. Mas por que deu essa resposta? Há 2 anos atrás não estava assim. Deu essa resposta porque há 2 anos eu venho trabalhando a paternidade de Deus de maneira profunda, trazendo mesmo profundamente a paternidade de Deus. Porque se eles se conectam com o Pai, sabe, se eles se ligam a Deus, eles, sabe, Eles Eliseu, são independentes da terra, né? sabe Eliseu, o empregado de Abraão, ele foi até a terra lá que Abraão mandou procurar uma mulher para casar com Isaac. E quando ele conseguiu a mulher para casar com Isaac, ele louvou a Deus porque fez o seu trabalho bem feito. É exatamente isso que a gente tem que fazer hoje. A gente tem que pegar o discípulo, apresentar ele para Jesus, que é o noivo, levar a noiva para o noivo,
E quando o discípulo conhece a Jesus, que Jesus se relaciona com ele, esse é o nosso trabalho. Esse é o nosso trabalho. A gente vai manter o discipulado, manter o pastoreio, mas a gente tem que ficar feliz com a autonomia do discípulo em se relacionar com Deus, porque ele fica forte. O outro ponto é a questão de saber a nossa verdadeira herança, porque em tempos como agora, não tem, e entenda bem a expressão que eu vou usar, não tem lucro nenhum servir a Deus agora. Essa é que é a verdade. Antigamente tinha status, antigamente tinha honra, antigamente tinha semeadura, antigamente tinha um monte de coisa que todo mundo queria ser alguma coisa. Hoje não tem lucro nenhum não, filho. Não tem lucro nenhum. O que tem é trabalho. É filho que não foi criado pelo pai, a família já tudo destruída. Você vai discipular o filho não aceita, magoado, ferido. Pessoas, como diz o apóstolo Paulo, fabricantes de males, pessoas indiscipuláveis. E num mundo como esse, do jeito que está, o povo rebelde, o povo infiel. Então, assim, para a gente se manter firme, firme na nossa chamada e firme na nossa vocação, você tem que ter na mente a mesma coisa que os apóstolos tinham, que era a esperança do reino que vem. Se você não tem a esperança no que há de vir, olha o que o apóstolo Paulo dizia: coroa da justiça, coroa da glória. Combati o bom combate, agora eu vou receber a coroa que lhe está proposta. Se os discípulos de hoje não tiverem em mente a recompensa na era vindoura, eles não vão dar fruto nessa estação. Eles não vão dar conta. Eles Não vão nem resistir. Não vão resistir, porque a pressão vai ser muito grande. Muito grande mesmo. Então, pastor, a gente tem entendido como aqui diante da igreja, né? Nós estamos aqui com a nossa igreja. Então, nós temos entendido o quê? Que um percentual dessa culpa, e eu acho que o maior percentual é nosso, né? Eu falo aqui para o Senhor, abrindo meu coração para toda a igreja, de que a minha a metanoia, ela começou a desenvolver assim na minha vida depois da depressão. Eu costumo dizer que a depressão foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque eu vivia num ativismo tão grande, Deus segurou na minha canela, ele me separou de tudo que estava fora, me chamou para um lugar que era escuro, mas era secreto, e começou a me mostrar tanta coisa na sua palavra. Ele começou a trabalhar tanta coisa dentro de mim, que foi como se eu me fechei para o mundo, para os relacionamentos físicos, mas emocionais, mas foi como se Deus tivesse tocado na minha mente e tivesse abrido os meus olhos. E quando eu li a Bíblia não era mais a mesma coisa. Chegava momentos que quando eu li a palavra de Deus eu ficava até desesperada, porque eu começava a ver os meus erros, eu começava a ver assim a forma errada como eu estava agindo, a forma errada como eu estava fazendo, a forma errada como eu estava ensinando. E eu falava assim: Senhor, como é que eu vou desfazer agora tudo isso? Então, assim, esse processo de entendimento, de profundidade, ele é novo, né? Então, em parte, toda essa frieza que a igreja ainda sente é porque falta mais a gente investir, não é em evento. E eu falo aqui diante de toda a igreja, nós não vamos investir em evento, nós vamos investir em conhecimento sobre o reino de Deus, investir para que você entenda quem você é, para você entenda como é que você se conecta, e aí fica na tua disposição se você quer ou se você não quer se conectar. Porque a gente vê, às vezes, a cobrança de discípulos, que ele quer um poder, ele quer um avivamento, ele quer sentir o Espírito, mas ele não tem tempo para Deus, ele não se interessa por isso. Ele pergunta, mas quando você vai responder, ele nem quer ouvir, porque ele está muito ocupado com muita coisa aqui da terra, a mente não tem mais espaço, porque tem muito entretenimento, muitas coisas que chamam atenção. Então, a partir de agora, a gente quer trabalhar para fazer você conhecer o reino, fazer com que esse reino ganhe a tua atenção, para que você seja ganho por esse reino, e não por uma igreja, um ministério, mas por Deus, porque independente que você esteja numa pandemia, independente que seja cortada todos os vínculos, porque hoje nós temos como nos falar que por tantas redes de comunicação, você está sozinho, a gente não consegue nem ligar um para o outro, acabou tudo, acabou a internet, acabou tudo, mas você sabe lá se conectar com Deus, porque você sabe que é em Cristo Jesus. Sabe se conectar, você sabe se sentir seguro, porque quando você está conectado com o Pai, na paternidade de Deus,
vou usar uma frase de Jesus. Jesus disse assim, hoje à noite se cumprirá o que está escrito. Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Todos vocês me deixarão. Todavia, eu não me sinto desamparado, porque o Pai está comigo. Então, você veja, quando você tem... Pai, muito forte. Quando você tem a percepção da presença do Pai, quando você se sente ligado ao Pai, não, o mundo pode estar chovendo canivete, e você se sente seguro e você consegue cumprir o seu chamado. Você consegue corresponder ao seu chamado. Você dá fruto. Nessa estação que teve de neguinha aí se escondendo em chácara, né? Eu vou para chácara, eu vou para fazenda, não quer saber como é que está o pastor, não quer saber como é que estão os pobres da igreja, não quer saber como é que está o mais necessitado da igreja. Então, assim, para esse tipo de gente, desculpa a expressão, eu chamo até de gentalha, para esse tipo de gente, eu não estou trabalhando para esse tipo de gente. A minha alegria, a minha coroa de glória não é esse tipo de gente. Eles estão na igreja porque eu não posso mandar embora. Mas não é por esse tipo de gente que eu estou trabalhando. A minha alegria está naqueles que, no meio disso, eles se levantam, eles fazem se levantar. E eles se preocupam, eles ligam uns para os outros. Fulano está assim, fulano está. Me liga. Pastor, você conversou com fulano? Você percebeu? Tem um parente dele lá que está com Covid. Vamos fazer uma campanha? Vamos. E a família, como é que está? Não, está necessitado. Vamos levantar uma cesta básica? Vamos. Quando eu vejo essas pessoas se levantando no meio da crise, totalmente encorajadas, são as que estão ligadas com o Pai. Completamente. São as que estão ligadas com Deus. As que não têm intimidade com Deus, na hora de uma pandemia como essa, elas, perna para que elas ficam com medo, se esconde, foge, não sei o quê, peraí. Então, daqui para frente, meu irmão, daqui para frente você pode se preparar. Daqui para frente você pode se preparar que o cinto vai apertar, meu amigo. Daqui para frente vai ser, pressão. Quem quiser viver a sua fé vai ser, apertado, menino. Então, assim, não vai ter espaço para gente fraca, não. Se tem uma coisa que Deus está fazendo é separando o joio do trigo. Deus me disse isso no início do ano. Está gravado, eu tenho gravação. Deus me dizendo, esse ano eu separo o joio do trigo. Eu começo a separar o joio do trigo. E eu vendo isso agora, eu digo, tá vendo? Está separando. Agora, quem é, quem não é, não vai ter mais aquela coisa de dentro da igreja, aqueles falsos maduros, né? Porque quando o ambiente é confortável, todo mundo não tem diferença de um para o outro. Você está debaixo de um teto de conforto, agora bota fogo dentro para ver quem corre. Aí nós vamos saber quem correr, porque... Sabe qual é a diferença joio e trigo? Não. É que o trigo amadurece e o joio não. Oi. Tá vendo? Então é isso. Pastor, então, 2 pontos. Isso é... Pode falar. Eu queria seguir com o conteúdo, porque já é 11 horas. Eu vou gastar mais 10 minutinhos. Tá bom. Tá? Tá bom. Então, só fechando os pontos aqui que nós falamos para a maturidade. Conexão com o Pai. E segundo, mentalidade no reino que vem. Pensai nas Amém. coisas lá do alto, nisso pensai. Quem estiver ligado com a era vindoura vai aguentar a pressão. Domingo passado o culto foi sobre isso. O discípulo que vai conseguir vencer o mundo na próxima década. Irmão, não é fácil, não. A próxima década, para quem quiser ser fiel, não vai ser mole, não. Vai ser difícil. Mas vamos lá, nós estamos falando de um processo que eu estou chamando de recolonização. Ou seja, primeiro Deus criou a Terra, primeiro Deus colonizou a Terra, Adão caiu, a Terra se tornou influenciada por Satanás, e agora Deus veio com Jesus, dizendo: o reino de Deus chegou, o reino de Deus está tomando a terra de Satanás, está fazendo um processo de recolonização. Eu vou te dar alguns textos bíblicos para você saber o tanto que isso é verdade. Olha aqui. Primeiro eu já li aquele, de Isaías, no capítulo 9, no versículo 6 a 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. Então, Jesus veio trazer o reino de Deus. Segunda parte aqui, Daniel 7, do versículo 13 até o versículo 14. Eu estava olhando nas minhas visões noturnas, e eis que vinha com as nuvens do céu
um como filho de homem. E dirigiu-se ao ancião de dias e foi apresentado diante dele. E foi-lhe dado domínio. Lembra da palavra domínio lá? Domínio, homem, domínio. Poder real, governo, autoridade de rei. E glória e um reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Outro texto de Daniel 7, 16 a 18. Cheguei-me a um dos que estavam perto e perguntei-lhe a verdadeira significação de tudo isso. Ele me respondeu e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são quatro reis, que se levantarão da terra. Ó, essa passagem aqui vocês lembram? Os 4 reis, Babilônia, Medo-Persa, grego e romano, tá? Grego e romano. Estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre. Sim, para todo sempre. Então, o que Jesus veio trazer de volta? O reino dos céus para a terra. O que está dizendo aqui que nós vamos receber? Receberemos o reino. Tá? Jesus olhou para os discípulos e disse assim: alegrai-vos, ó pequeno rebanho, foi do agrado de meu Pai vos dar o reino. Não se trata de religião, se trata de um reino. Alegrai-vos, ó pequeno rebanho. Foi do agrado de meu Pai vos dar o reino. Então o reino voltou para a terra. Daniel 7, 21 a 22. Enquanto eu olhava, eis que o mesmo chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias e foi executado o juízo a favor dos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Vou ler mais uma aqui, para depois não ficar com dúvida. Está lá em Daniel 7, 26, 28. Mas o tribunal se assentará em juízo e lhe tirará o domínio, para destruí-lo e desfazê-lo até o fim. O reino e o domínio e a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu serão dadas ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui é o fim do assunto. Olha, Daniel. Olha o que Daniel está dizendo. Então, queridos, nós temos aqui inúmeros textos bíblicos que relatam exatamente o que o homem perdeu. O homem perdeu o reino e o homem recebeu de volta através de Jesus. O reino, a cidadania celestial, o direito de existir em forma humana nesse planeta, porém, como cidadão celestial. Eu falava, quero tocar nesse assunto aqui para encerrar a noite, para nós poder deixar o próximo tema para amanhã. Lembra que eu falei do modelo de colonização romana, que ele enviava 300 cidadãos para lá, e esses 300 cidadãos influenciavam aquela cidade para que ela vivesse uma transformação cultural. Existia uma equipe no Senado romano nos dias de Jesus. A Roma tinha o rei e tinha o Senado. O Senado romano ele era responsável por determinar. Então, assim, vamos conquistar o território tal. Era o Senado romano quem decidia. Vamos enviar para ali o general tal. Era o Senado romano que decidia. Vamos sair da frente de batalha da região tal e vamos enviar essa tropa para a região tal. Era o Senado romano quem decidia. Vamos enviar uma colônia romana lá para um grupo de romanos lá para aquela colônia conquistada. Era o Senado quem decidia. O Senado romano era responsável por conquistar os territórios, dar os comandos para a conquista de territórios e para administrar esses territórios conquistados. O nome do Senado romano talvez você nunca ouviu isso, eu vou te dizer. O nome do Senado romano era Eclésia. Já ouviu essa palavra? Eclésia.
que você sabe que significa chamados para fora. Mas nos dias de Jesus, o Senado romano era chamado de eclésia, equipe de governo do Império Romano, responsável por comandar a conquista de territórios e administrar os territórios conquistados. Todos os discípulos de Jesus sabiam disso. Aí Jesus olha para os discípulos e diz: eu erguerei a minha eclésia. Eu erguerei a minha eclésia. A palavra igreja, né? Quando diz lá, eu levantarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Aquela palavra igreja é eclésia. No sentido literal, é chamados para fora. Mas no contexto dos dias de Jesus, era uma menção à equipe de governo do Senado romano, responsável por dar comandos de conquista ao território e de governar esses territórios. Aí Jesus olha para os discípulos e diz: vocês serão a minha eclésia. Eu estou erguendo a minha eclésia, a minha equipe de governo responsável por avançar nos territórios, conquistar novos territórios e administrar esses territórios. Ou seja, igreja, irmãos, pega isso aí. Igreja nunca teve o sentido que você deu para ela. Igreja não tem nada a ver com templo, e igreja não tem nada a ver com um monte de irmãos que simplesmente se congregam. Igreja é uma equipe do Senhor Jesus, responsável por conquistar, avançar o território do Reino de Deus. Ou seja, quando eu falo de avançar território, conquistar, eu estou falando de salvar uma pessoa pelo sangue de Jesus e transformar a natureza dela para que ela tenha a imagem semelhante de Jesus. Quando o reino de Deus conquista alguém, ele retirou ela do império das trevas e deu a ela a natureza de Jesus. Então, ali você conquistou uma pessoa. O reino de Deus conquistou aquela pessoa. Em outras palavras, a eclésia de Jesus são uma equipe de pessoas que eles salvam pessoas, eles retiram pessoas do domínio de Satanás e eles geram nessas pessoas, pelo Espírito de Deus, a natureza do próprio Jesus Cristo. O nome disso é eclésia e essa é a sua missão. Igreja, eclésia, exatamente isso. Então, nesse processo de recolonização da terra, nós somos a eclésia do reino de Deus na terra. Irmãos, isso é impactante demais. Olha o lugar de honra que nós recebemos. Nós somos a eclésia do maior reino de todos os tempos. E recebemos uma missão de avançar sobre os territórios e administrar esses territórios. Amém? Amém? Por isso que, irmãos... Amém. Glória a Deus. Amém, meu irmão. Glória a Deus. Então, assim, não se conforme, irmãos, em congregar numa igreja, por favor. Não é esse o objetivo. Não é esse. Não se conforme em ser membro de uma igreja. Não tem nada a ver. Não é isso. Ser igreja é: eu sou parte de uma equipe que conquista e que administra o que foi conquistado. Eu sou a eclésia de Jesus Cristo. É isso que é ser igreja. Amém? Nós estamos na terra conquistando para o reino dos céus, mudando mentalidades e cultura, até que Jesus venha. E quando Jesus vier, ele vai botar ordem nessa bagaça toda e vai estabelecer o reino de Deus sobre a terra plenamente. Queridos, por hoje é isso. Eu quero abrir mais 5 ou 10 minutos aí no máximo para perguntas, dúvidas, para a gente fechar essa noite, tá? Como o pastor sempre fala, né? Não precisa fazer fila, viu, gente? Fica à vontade. É porque foi tão bem explicado, né, gente? Foi desenhado, né? Todo mundo entendeu perfeitamente.
Eu vou crer que é isso.